Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam na sua vida, na sua família. Eu sou Antônio Pacheco, um seguidor de Cristo, apaixonado pela Palavra de Deus. E meu compromisso é cumprir com a missão que Jesus nos designou, de levar o Evangelho a toda criatura. Não importa a tua crença, meu irmão, minha irmã, nem a tua denominação a qual tu pertences. Jesus nos ensinou a levar a verdade a todas as pessoas. Por isso agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar na sua presença, pedindo sempre que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, que o Senhor nos capacite a cada passo, pois, meu Deus amado, eu ainda não sei nada, eu quero aprender mais de Ti. Humildemente eu me ponho na Tua presença, Pai, e peço que o Senhor nos capacite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar uma palavra nesta noite, trazer essa palavra maravilhosa que nos fala muito sobre o conserto de Deus feito com seu povo, tanto na antiguidade como conosco hoje, meus irmãos. Vale para nós. Mesmo o conserto que foi feito lá na época de Moisés, é a mesma lei, é os mesmos mandamentos, meus irmãos. Os mandamentos que Moisés recebeu do Senhor. Então quero trazer essa palavra para ler com você, meus irmãos. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 1 em diante, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Aleluia. E chamou Moisés a todo o Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Aleluia. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, aleluia, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Amém, meus irmãos? Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos entrega essa noite, meus irmãos. Aqui ele estava ordenando a Moisés que falasse com o povo de Israel um novo concerto. Mas porém que os mandamentos continuavam os mesmos, que Moisés já tinha recebido do Senhor os mandamentos, meus irmãos. Então o conserto de Deus era que seguisse o que ele ensinou, os mandamentos. E o povo que estava no Egito naquela época, meus irmãos, seguiam muito outros deuses. Não queriam muitas vezes ouvir o que Moisés falava, mas Moisés falava as palavras de Deus, o que Deus ordenara a Moisés. Mas o povo continuava na teimosia. Então ali Moisés ainda falou para eles o que Deus tinha ordenado. E chamou Moisés a todo Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vossos olhos, e a Faraó e a toda a sua terra. Então, meus irmãos,
Moisés estava falando a eles que eles não tinham visto quanto o Senhor tinha feito por eles naquela terra, mas eles continuavam teimando em adorar outros deuses também. Não estava de acordo com a lei do Senhor. Então, aí Moisés ainda falou as grandes provas. Olha para você ver, meus irmãos, tinha provas grandes que os teus olhos têm visto, aqueles sinais de grandes maravilhas. Você vê tudo que Deus fazia. Eles tinham prova do que Deus estava fazendo e de grandes maravilhas, mas continuavam do mesmo jeito, meus irmãos. Deus ainda falou mais a eles. Mas não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos, olha o que Deus fez. Deus fez esse povo andar 40 anos rodeando o deserto, meus irmãos. E as suas vestes não se envelheceram e nem se envelheceu no pé o teu sapato. Então, para você ver que eles queriam saber muito mais do que Deus revelaria a eles, meus irmãos. Mas Deus é Deus. Só podemos viver aquilo que Deus nos revela, meus irmãos. O que está oculto é para Deus. Não é para nós, meus irmãos. Ainda no versículo 29, continua Deus falando a Moisés. Moisés falou que o Senhor tinha dito: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então tá aí para você ver, meus irmãos, o povo deveria cumprir as palavras da lei de Deus. Então você vê que eles não queriam entender. Então aqui o Senhor fala que as coisas reveladas são para o povo, sim. Aquilo ele provava o que fez pelo povo, tão grandes maravilhas, que nem as roupas e nem os sapatos se envelheceram. 40 anos, meus irmãos, não é 40 dias. Mas o povo não queria saber mais do que não o pertencia saber. Como hoje, meus irmãos, tem tantas pessoas que querem descobrir tudo, saber mais do que Deus, querer descobrir novas coisas que não nos pertencem a descobrir. Porque Deus falou ao profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, esta palavra: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, meus irmãos, o que acontece hoje, como acontecia naquele tempo? O povo rodeou 40 anos o deserto, mas queria mais. Mas Deus não ia revelar o mais do que Ele já tinha feito por eles. Então ali, o que Ele falou ao profeta Daniel, meus irmãos, o que acontece? Os homens correrão de uma parte para a outra, meus irmãos, e a ciência se multiplicará. Mas então é outra coisa, meus irmãos, que como está aqui no versículo 29, tem coisas reveladas que são para nós, mas as coisas ocultas são para Deus, as encobertas. E a ciência se multiplicará, sim, a ciência se multiplicou.
Mas por que que hoje a ciência, meus irmãos, não descobre por que os dias estão passando tão rápido? Por que a hora tem os mesmos 60 minutos, um minuto tem os mesmos 60 segundos e o dia as 24 horas, meus irmãos? Isto a ciência não vai descobrir, porque essa é ciência de Deus, é oculta a Deus. Você vê que o tempo é o tempo do fim, meus irmãos. A Terra está girando muito mais rápido, meus irmãos. Mas esta ciência Deus não revelou e nem revelará ao homem. Isso é poder de Deus. Eu peço, meus irmãos, que você entenda que o que está em oculto, as coisas encobertas são para Deus, não é para nós. Nós devemos estudar a palavra de Deus e entender como está a situação hoje, meus irmãos. O que está nos mostrando hoje, que Deus mostra-nos muitos sinais e maravilhas. Sinais do fim dos tempos, sinais da volta de Cristo. Mas as encobertas são para eles, meus irmãos, como a vinda do Senhor. Nem o Senhor Jesus sabe a hora, somente o Pai. Então isso Ele não revela e nem revelará. Amém, meus irmãos? Quero deixar essa palavra para você essa noite meditar e entender que nós devemos atentar para a palavra de Deus, estudar, para nós não sermos surpreendidos, meus irmãos, no tempo que estamos. Não tenha medo de estudar o profeta Daniel, estudar Apocalipse, meus irmãos. Isso é maravilhoso, você entender e compreender como será o fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Então quero convidar a você para nós orarmos nessa noite. Quero fazer uma breve oração com você, intercedendo pela tua vida, pela tua saúde, pelo teu trabalho, pelo teu casamento, meu irmão e minha irmã. Feche seus olhos, vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Oramos. Querido Deus e maravilhoso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença para fazer a tua vontade, meu Deus. Me entrego a ti nesta noite com muita humildade, Pai querido, para que eu seja usado como instrumento em tuas mãos, como um canal de bênçãos para levar às pessoas esta mensagem verdadeira. Um alerta ao nosso povo, aos nossos irmãos, Pai querido, aleluia, para que não sejamos surpreendidos, não, Paizinho querido, que nós possamos entender o que o Senhor deixou escrito neste livro sagrado. Pai querido, usa a minha boca para profetizar as tuas palavras, Pai, que vem do teu coração. Paizinho amado, oramos, Senhor, por tantas pessoas que precisam, Pai, da tua presença. Pessoas que precisam da cura, Pai, da depressão, da ansiedade, de todo problema de saúde, Pai. Pessoas com problemas graves, Pai querido. Oh Deus, eu agradeço, Pai amado, por tantas pessoas, Pai. Por pessoas que alcançaram, Paizinho amado, os recursos que tanto necessitavam para exames, para anestesia, Pai querido. Deus, que o Senhor esteja com essa pessoa, com essa família, em todo o tempo, Paizinho querido, dando força, ânimo e coragem a eles em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu oro com a certeza que esse exame só vai ser para se cumprir a obra de Deus. Não vai haver nada em nome do Senhor Jesus Cristo. O exame é simplesmente uma comprovação do milagre sobrenatural do Senhor, aleluia. Pai querido, oro para que o Senhor venha curando pessoas essa noite. Vem libertando pessoas amarradas pelo mal, Pai querido, a qual eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que não provém de ti caia por terra em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pai, solta as amarras dessas pessoas que estão amarradas no vício da droga, da bebida, do cigarro, Pai. Liberta essas pessoas, Pai, para assim eles poderem, Pai querido, entender o teu poder e te glorificar e bendizer o teu santo nome, Paizinho querido. Ó Deus maravilhoso, eu oro pela minha família, Pai, de perto e de longe, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama da tua unção poderosa, Pai, nesta noite.
E eu desejo a cada irmão, a cada irmã que tenha uma noite abençoada. Que os anjos do Senhor estejam rodeando seu leito, seu lar, cuidando, guardando, vendo todo o perigo e todo o mal. Desejo a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, convido a você para que nos acompanhe no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dê o joinha, compartilhe, ajuda-nos a crescer esse canal que leva a bênção de Deus às pessoas, alcançando pessoas nas mais longínquos rincões, Pai querido. Não importa a distância, o Senhor está alcançando essas pessoas, Pai, com a Tua palavra poderosa, com a Tua mensagem, Paizinho. Ó Deus, agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Peço aos irmãos que deixem os seus comentários, deixem seu pedido de oração, seu testemunho. E desejo a cada irmão, a cada irmã, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.